Connosco hoje temos a mentora Silvia Gouveia e vamos conversar sobre a prática no programa, do teu trabalho até agora. Sim. A primeira pergunta que eu tenho é, já tiveste outras experiências de voluntariado? Sim, eu já tive outras experiências, nomeadamente com projetos de solidariedade social, que trabalhavam com famílias carenciadas, várias atividades que desenvolvemos, como por exemplo a angariação de alimentos, mas também de outro tipo de bens para poder ajudar em algumas necessidades dessas famílias, mas depois também tive outra experiência, não tanto nesta parte da solidariedade, mas mais relacionada com o desporto, que também é outra das minhas paixões, e tive a oportunidade de fazer parte da organização de um campeonato europeu de voleibol de praia, em 2015, em Macedo de Cavaleiros, e também acabou por ser uma experiência super enriquecedora. Em que áreas ou serviços gostarias de realizar outro tipo de voluntariado, se tivesses a oportunidade? Certo. Eu gostaria de trabalhar também, a minha área de formação é o Direito, e nessa medida eu gostaria também de trabalhar, por exemplo, com associações como a APAV, que trabalham com o apoio à vítima, e acho que poderia prestar uma assessoria mais técnica e jurídica com esse tipo de pessoas e vítimas de crimes, e acho que poderia ser uma forma também de potencializar aquilo que são os meus conhecimentos para ajudar também pessoas numa lógica um bocadinho diferente deste projeto, mas que também poderia ser, acredito eu, uma mais-valia. O que esperas então de obter nesta experiência de voluntariado, na Mentorarte? A nível pessoal... Qualquer dimensão que prefiras. Então, a nível pessoal, desde logo a oportunidade de conhecer pessoas que têm os mesmos valores, têm a mesma vontade de ajudar. Eu acho que acaba sempre por ser muito bom sentir-nos acolhidos neste núcleo e podermos conhecer mais pessoas que partilham da mesma visão. Depois, e como dar é tão importante quanto receber, e vice-versa, existe aqui uma dinâmica que não deve estar desligada, essas duas dimensões. Gostaria de trazer aquilo que são os meus conhecimentos, a minha forma de levar a vida e os meus ensinamentos também para esta criança, e sempre na lógica de que ela depois possa também pegar nesta motivação e perceber que tem uma imagem, uma referência, porque é isso que um mentor deve ser, ao fim e ao cabo, não é? E poder também, mais tarde, ter essa vontade, e ter a vontade de pegar naquilo que uma vez lhe foi oferecido e oferecer a outros também. Portanto, era essa dinâmica que eu gostaria de criar. Pensas continuar a pertencer a este programa no próximo ano? Se a nível profissional tiver essa oportunidade, com certeza, mas isso é algo que só o futuro é que vai ditar. Quais foram até agora os teus principais desafios, barreiras, obstáculos neste programa? Sim, não posso deixar de apontar o desafio que é nós tentarmos entrar naquilo que pode ser a mentalidade de uma criança na idade deles, não é? Porque nós já passamos por lá há algum tempo e às vezes essa adaptação pode ser um pouco difícil, e nós temos sempre de fazer esse esforço de nos encontrarmos com eles e adaptarmos, por exemplo, a linguagem, que é uma dificuldade que eu tenho por causa da minha área de estudos, ou seja, geralmente é sempre algo mais formal, e tentar fazer essa adaptação e tentar perceber quais é que podem ser os raciocínios e aquilo que uma criança daquela idade está a passar, acho que tem sido assim o meu maior desafio, tentar perceber essa questão, essa dimensão. No nosso percurso, existe sempre uma pessoa que nos mostrou uma forma diferente de ver as coisas, novas perspectivas, alguém em quem confiamos e nutrimos uma amizade especial, e gostava de saber quem foi um mentor para ti nesse aspecto. Olha, várias pessoas, e por acaso, e espero não me emocionar quando estou a dizer isto, mas por acaso já tive a oportunidade de enviar uma mensagem a uma professora minha, que marcou muitíssimo o meu percurso, e que foi exatamente uma mentora para mim, e quando eu comecei este projeto tive o cuidado de lhe enviar uma mensagem e de lhe agradecer todo o cuidado que ela teve comigo, todas as palavras de incentivo, porque era uma pessoa que confiava em mim e que tinha altas expectativas para mim, e isso fez-me querer ser melhor e corresponder àquelas expectativas, e foi por essa confiança que ela depositou em mim
aquela voz que eu tinha sempre ali de tu vais conseguir, tu tens imensas capacidades, eu acredito em ti, tu consegues chegar onde tu quiseres, foi esse raciocínio e essa confiança que ela depositou em mim que me fizeram superar e ser melhor. E então, agora que vejo e que percebo aquilo que deve ser um papel de um mentor, consigo-lhe reconhecer essa capacidade e essas características. E sim, já tive a oportunidade de lhe agradecer, porque acho que isso também é importante. Quando as pessoas têm um bom impacto em nós, acho que devemos ter esse cuidado de lhes fazer chegar essa mensagem. Quais são para ti as características para ser um bom mentor? E quais características tu tens que sentes-te orgulhosa por ter e achas que pode ajudar as crianças com quem estás a trabalhar? Então, desde logo, a questão de altas expectativas, não é? Criarmos aquela ideia de que eu acredito em ti. Portanto, ainda que tu não acredites em ti ainda, vais acreditar, e eu estou aqui porque eu já acredito, portanto, vem para este lado também. Acho que essa é uma das características. A resiliência, a positividade também. E acho também que um mentor deve ser um mentor pelo exemplo, porque não existe essa ideia de que faz o que eu digo, não faças o que eu faço. O mentor é uma pessoa que demonstra como é que as coisas devem ser feitas, é um mentor pelo exemplo. E depois também uma outra dimensão que eu acho importantíssima, que se relaciona com a partilha do erro, porque eu posso ser bem-sucedida, mas eu já tive os meus percalços até aqui e eu vou partilhar também pelo erro e a admissão do erro e a normalização do erro. Porque nós às vezes temos aquela ideia da perfeição e não nos permitimos errar, ou quando erramos vimos por lá abaixo. E uma das características e uma das apetências que eu acho que deve ser trabalhada na mentoria, que é o mindset de crescimento, não deixa de trabalhar essa questão do erro, ou seja, a aceitação do erro e ver no erro uma oportunidade de crescimento. E eu acho que essas características então são algumas das que devem com certeza acompanhar um mentor. Que mensagem gostavas então de partilhar para os futuros mentores? Todas as pessoas que sentem vontade de abraçar um projeto desta natureza, dizer-vos que vai ser desafiante, mas depois acaba sempre por ser também muito recompensador a todos os níveis. E venham também com a humildade e com a consciência de que vão aprender com os mentorados. Acho que isso é muito importante. Mas, acima de tudo, termos a consciência de que cada um de nós pode fazer a diferença e não precisamos de... É muito bom existir em projetos como a Mentor Art, que aproveita estas dinâmicas de grupo para mobilizar e fazer alguma coisa a uma maior escala, mas todos os dias nós podemos ter pequenas ações que podem modificar um bocadinho aquilo que é o nosso ecossistema. O que é que sentes que já conquistaste com as tuas crianças até agora? Uma das questões foi essa do mindset de crescimento. Acho que foi algo que ficou bastante latente e acho que é uma aprendizagem e é um ensinamento que pode ser bastante clarificador e pode ser uma mudança de paradigma, porque a partir do momento que nós temos noção de que existem dois lados e que nós não somos nem um nem o outro, que podemos cambiar, mas que tendencialmente queremos ser aquele, nós temos isso presente e podemos trabalhar, podemos criar essa intencionalidade de ser aquela pessoa, de fazer melhor, de ter uma perspectiva e de ir atrás daquilo em que acreditamos e queremos. Muito obrigada, Sílvia, pela tua participação e a continuação do bom trabalho. Obrigada, eu.